Olá, hoje nós estamos iniciando um vídeo com o capítulo 3 do livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários para a Educação no Futuro. A gente já conversou sobre o capítulo 1, que falou para a gente a respeito das cegueiras que às vezes nós somos acometidos no processo de aprender, que o processo de aprender ele às vezes nos dá umas rasteiras, né? E a gente acaba aprendendo errado, equivocadamente, a gente inclusive cria erros mentais nesse processo, e aí a única forma da gente, ou a forma da gente poder trabalhar essa questão do erro no processo do aprender, que é um fato quase que inevitável, é a gente ter a capacidade de identificá-los no processo. Se a gente não tiver a capacidade de identificar o erro no processo de aprender, a gente não supera essa cegueira, né? Então, é importante que a gente tenha o conhecimento do conhecer como um elemento importante do nosso processo de educação. E no capítulo 2, nós vimos que há um conhecimento pertinente, né? Os princípios do conhecimento pertinente. E a gente viu que o conhecimento ele não pode permanecer nas suas caixinhas isoladas, separados, compartimentados, mas ele deve sempre ser colocado em diálogo. Quando esse conhecimento ele consegue interligar um ao outro, nós estamos fazendo de fato o processo educacional acontecer e valer a pena. A gente tem uma percepção da vida, da complexidade da vida, necessita também de um conhecimento que seja mais complexo. E o conhecimento mais complexo é esse que é capaz de fazer essas interconexões, né? Por exemplo, associar o contexto, a economia, a história, para poder fazer uma compreensão de fato daquilo que está acontecendo e que está muitas das vezes associado de maneira errada a conhecimentos fragmentados, compartimentados. O grande problema de você analisar por um único viés é que o que você está querendo conhecer corre o risco de ser conhecido de maneira equivocada, de maneira errada. Bem, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3, e o capítulo 3 vai propor que a gente trabalhe sobre a condição humana. Então, ensinar a condição humana é um elemento importante da educação no século XXI. E da mesma forma que a gente não deve separar o conhecimento em caixinhas que não se comunicam, a gente não pode também, como a gente fez na modernidade, separar o humano nos seus aspectos cultural e no seu aspecto biológico, na sua condição animal e na sua condição social ou cultural. Essa separação ela deve ser evitada porque, primeiro, é uma separação como aquela que a gente fez em relação às disciplinas, e por outro é uma redução. É uma forma da gente diminuir a complexidade do humano. A gente está sempre querendo simplificar, e nesse exercício de simplificação a gente reduz o significado, a gente reduz o valor. Então há um reducionismo. Muitas das vezes esse reducionismo tem também um erro, um engano, uma ilusão de hierarquizar também um aspecto da condição humana em relação ao outro. Então, é errôneo também a gente pensar que o aspecto biológico
é inferior ao aspecto cultural, né? Ou que o aspecto cultural da nossa Constituição ele é superior ao aspecto biológico, físico, porque essas duas condições elas são inseparáveis. É uma dimensão que não se... é uma dualidade que não se pode desunir. Uma depende da outra para a sua existência. Então, por exemplo, ele cita a questão, um circuito, cérebro, mente e cultura. A cultura, que é todo o comportamento, o pensamento, as crenças, os hábitos que nós temos, etc., ela só pode existir, só pode estar incorporada em nós porque nós temos um cérebro, um aparelho biológico capaz de produzir uma reflexão mental, capaz de ter essa plasticidade mental para poder incorporar isso tudo. Então, se não houvesse uma habilidade, uma capacidade biológica, a gente não seria cultural de fato, né? E se não houvesse a cultura, a gente nem perceberia a nossa condição, a gente nem refletiria sobre a nossa condição biológica. Então há uma unidualidade nessas duas esferas que não podem ser desunidas. Então, o ser humano não deve se pensar em oposição à natureza, em oposição ao universo, em oposição ao cosmos, em oposição à biologia, né? Porque nós não podemos fazer esse reducionismo em relação a nós. Agora, por exemplo, há uma grande discussão sobre a questão do meio ambiente e a gente sempre trata a natureza como se fosse algo separado do humano, quando nós também temos o elemento natureza em nós, né? Então, é não separar esses aspectos e não hierarquizar nenhum aspecto em detrimento do outro. Então, um aspecto importante nesse ensinamento da condição humana é entender que também que nós temos uma unidade nessa humanidade, ou seja, há algo em comum que nos liga aos seres humanos de todo o mundo, mas também há uma diversidade que, que está presente em todos nós e que de alguma forma nos identifica, ou seja, ser humano é ser diverso, né? Então, se ser humano é ser diverso, nós estamos unidos por essa diversidade. E ser humano é ter uma condição que nos biológica, né, específica, alguma condição que seja semelhante em todos nós, né, isso também é extremamente importante. Então, nós temos uma unidade que é tanto biológica quanto cultural, né? Todos nós participamos de uma cultura, né? Todos nós participamos de uma condição biológica que tem características iguais, e todos nós vivenciamos ao mesmo tempo uma diversidade, tanto na biologia, porque as características fenotípicas elas não são iguais, e nós temos uma diversidade cultural também, por isso, né, que a gente observa nesse mundo que a gente tem acesso de maneira tão instantânea a outras culturas de uma forma bem palpável, né, na palma das nossas mãos, literalmente. Então, reconhecer que nós humanos somos constituídos por por uma unidade biológica e cultural, ao mesmo tempo que uma diversidade biológica e cultural, é um aprendizado importantíssimo para o mundo de hoje. Um mundo que ainda, por exemplo, não sabe aceitar as diferenças.
Um ser humano que não sabe aceitar as diferenças é um ser humano que não entende a nossa unidade na diversidade, que não entende, alguns não sabem aceitar a diversidade fisiológica, né? Então, esse é um aprendizado que, se a gente já tivesse passado por ele, a gente não teria tantas mazelas na história e no mundo presente, né? De tanta dificuldade de se compreender no outro, de fazer um exercício de alteridade, porque a gente não é capaz de enxergar que na diversidade, de que é na diversidade que nós nos tornamos nós nos tornamos uno na nossa integralidade humana, né? Então, esse aspecto é fundamental, como aqui um terceiro elemento fundamental apresentado pelo Edgar Morin, como algo necessário que seja feito na educação do século XXI. Cabe à educação do futuro, ele diz, cuidar para que a ideia da unidade humana não apague a diversidade. Não é porque nós somos uma humanidade única que nós não podemos ter diversidade. E não é porque a gente tem diversidade que a gente não pode ter unidade. Então, aprender isso é algo extremamente fundamental para esse mundo múltiplo, complexo, heterogêneo que nós vivenciamos hoje. Ok? Próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar o capítulo 4, que é ensinar a identidade terrena. Até lá.